Olá! Como está a saúde mental das crianças e adolescentes? A pandemia trouxe alguma mudança no comportamento nessa faixa etária? Recebemos o psiquiatra Rodrigo Bressan, professor da Unifesp, presidente do Instituto Ame Sua Mente, a neuropsicóloga e psicopedagoga Adriana Foz e a neuropediatra Lilbiana Arantes de Araújo, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Prazer recebê-los aqui hoje com a gente. Obrigada. Prazer é nosso. A pandemia trouxe consequências na saúde mental de crianças e adolescentes, falando da questão do isolamento social, doutor Rodrigo? Trouxe sim, trouxe para todos nós, né? Quando você tem um evento inesperado que ameaça a vida de todos nós e tem uma incerteza do que vai acontecer, essa é a melhor definição de estresse e uma forma fundamental de gerar ansiedade em todos nós. Todos saímos da nossa zona de conforto. Quando a gente sai da zona de conforto, a gente tem que estabelecer novas estratégias de enfrentamento. Isso aconteceu com os pais e com as crianças e adolescentes. E talvez explicar essa privação para adultos seja mais fácil, não é? Do que explicar para a criança uma coisa tão repentina, não é, Adriana? É verdade. A criança, ela, apesar dela ser muito literal, né? A criança, ela é uma esponjinha, né? Ela absorve. O adulto tem mais condição de entender. A gente até costuma dizer da importância do manejo da emoção, né? E a gente até, na NeuroConnect, a gente criou uma sigla que chama PIN, que é eu percebo, eu identifico e eu manejo, ou eu lido melhor. Um adulto, inconscientemente, ele já faz um pouco isso, né? Ele percebe a emoção, vamos dizer, o medo, né, que nos acometeu de uma forma grandiosa. Ele identifica, bom, estou com medo, e ele, às vezes, já tem as suas estratégias para lidar. A criança, nem sempre. Então, por isso a importância desse assunto e essa matéria de hoje, que vai ajudar muito os pais e todos ligados à educação. Sem dúvida. Agora falamos muito também da questão da ansiedade, não é, doutora Lilbiana? O jovem, né, criança, adolescente que já sofriam com isso, teve também, de certa forma, um agravamento do problema? Sim, muitas crianças que já tinham algum transtorno, a questão do resultado vai depender da genética e do ambiente. Então, se esse ambiente, se esse entorno que a criança vivencia é um ambiente de muito estresse, de muita insegurança, muita ansiedade, que foi o que a pandemia trouxe, claro que vai impactar muito mais essa tendência genética se ele já tem algum diagnóstico de base. E para todas as crianças, porque o cérebro da criança, do adolescente, ele ainda está se formando, então tem uma imaturidade. Pela própria imaturidade cerebral, ele não tem estratégias ainda para compreender e para lidar com as adversidades que a pandemia trouxe, com o enfrentamento, com a necessidade de resiliência. E fora que, claro, que 1 ano, 2 anos para uma pessoa adulta é muito diferente de 2 anos para uma criança que tem 4, que seria então 50% da vida dela, em um período onde existe um desenvolvimento acelerado dessa arquitetura cerebral. Agora é preciso também diferenciar, não é? O que é algo pontual que aconteceu durante a pandemia, de questões, digamos assim, mais patológicas, doutor? Quando a gente viu as primeiras pesquisas, tanto para adultos quanto para adolescentes, em crianças não tinham pesquisas tão boas, e você perguntava, você está com mais sintomas depressivos ou mais sintomas ansiosos? Todas com clareza mostraram que as pessoas estavam naquele momento mais ansiosas e muitas mais depressivas, mais desesperançosas, com menos autoestima, isoladas. Isso era esperado, porque é uma reação normal a um estímulo que ameaça. Mas isso não significa que as crianças e adolescentes ficaram com transtornos de ansiedade e depressão. É importante falar que quando a gente fala transtorno, todo mundo olha essa palavra morrendo de medo. A gente fez pesquisa sobre isso e parece um bicho-papão. Não é. É o diagnóstico da psiquiatria, né? Transtorno é só para falar uma doença. Então, a doença depressão e a doença transtorno de ansiedade, ela não aumentou tanto. Houve um grande sofrimento, né, para a maior parte da população, mas não um aumento tão importante na taxa de depressão e ansiedade. Agora, uma preocupação bastante grande dos pais, né, durante a pandemia foi o uso excessivo da tecnologia. Nós vamos ver agora o depoimento da Débora Araújo, mãe de um menino de 9 e outro de 7 anos. Algo também que eu acho que mexeu muito é a parte de tecnologia. Se não barrar, se não brincar, ele fica muito ao telefone, muito no celular, tipo, ele
não tem concentração para o que é necessário. Eles, quando brincam no quintal com outras crianças, as brincadeiras são mais agressivas, ou são brincadeiras onde eles estão dentro de jogos. Eu falo assim, a tecnologia para muitas pessoas foi boa, mas eu acho que para nossas crianças, a juventude de hoje em dia, não foi muito boa também, não. Dentro de casa, não é? Ou então nas aulas online, aumentou muito, com certeza. Isso compromete a saúde mental, Nadia? Olha, isso realmente, vamos dizer, cria dificuldades, por um lado, se a criança ou adolescente estende muito o uso e a forma como usa. Então, acho que os pais e a escola devem cuidar sempre também do tempo de exposição dessa criança às telas e o porquê desse contato com as telas. Se você coloca um assunto que tem a ver muito com a possibilidade de aprendizagem efetiva da criança, isso também a gente pode considerar um fator de proteção. Ou seja, você poder usar a tela, você usar o digital como algo positivo, mas é muito importante ficarmos atentos e alertas quanto ao fator nocivo. A gente precisa ter, sim, uma série de regras, uma série de uma organização na família que é muito importante para a gente usar e fazer um manejo adequado dessa tecnologia. A gente assusta muito com a tecnologia. Eu tenho uma experiência pessoal que foi muito interessante. A gente tende a limitar a tela. O ideal seria limitar a 2 horas por dia, principalmente em crianças menores. Obviamente, eu não consigo ser tão eficiente com os meus filhos. Mas uma coisa eu percebi, eles jogavam juntos. Então, ao mesmo tempo, num desses jogos, tinham 15, mas 4 jogando e o resto batendo papo. Eu olhava aquela cena e falava, eles estão no intervalo da escola, nem no jogo eles estão falando. Então, aquele jogo, porque eles conseguem interagir com fone, com vídeo ao mesmo tempo, ele foi altamente favorável para sociabilização. Manter a questão social. Que é uma das coisas mais chaves, né? Por que aconteceu na pandemia? Um dos maiores prejuízos foi a retirada da socialização. A educação socioemocional, ela não se dá simplesmente com manuais, faça isso ou aquilo. É no comportamento, não é o professor só que ensina, a escola ensina. Doutora Liubiana, tem também uma pesquisa recente sobre essa relação da tecnologia e o desenvolvimento do cérebro, não é? O que vale a pena chamar a atenção aqui? Para o desenvolvimento do cérebro, para que ele alcance o máximo do seu potencial, a gente tem que respeitar alguns pilares. Dentre esses pilares, a gente tem, por exemplo, atividades ao ar livre, esportes, atividades criativas, atividades da escola, tem tempo com os pais, brincadeiras dentro de casa. Então, a gente tem uma série de atividades que são importantes para essa formação saudável do cérebro da criança e do adolescente, não é? E quando a gente restringe a criança muito tempo às telas, nós estamos limitando esse cérebro, então, de receber essa multiplicidade de estímulos que é tão importante para ele desenvolver e formar as habilidades. Porque através do estímulo que ele recebe, ele forma redes neurais. E essas redes neurais que vão ser, então, o suporte para todos os demais aprendizados ao longo da vida. Na pesquisa que a gente fez, a gente viu que mais de 50% das crianças e dos adolescentes estavam fora das recomendações do tempo saudável de tela, que existem as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Academia Americana de Pediatria, que são baseadas em pesquisas. Mas todo mundo precisou de flexibilizar um pouco, porque foi uma situação emergencial. Isso acarreta, por um lado, uma possibilidade de mais socialização, um conforto, mas, por outro lado, a gente não pode esquecer o risco, a gente não pode banalizar. A gente viu na pesquisa um excesso e a nossa preocupação precisamos rapidamente de retomar uma rotina mais saudável, educar os filhos em relação ao uso saudável da tecnologia para evitar esses transtornos, esses diagnósticos relacionados ao uso inadequado. Quais são hoje os principais transtornos que afetam as crianças, doutor Rodrigo? Então, a gente tem pesquisas de longo prazo que tanto na Inglaterra, nos Estados Unidos, como no Brasil, mais ou menos 14% das crianças escolares têm um transtorno. Quais são os mais comuns? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtornos de ansiedade. A depressão também é importante. Problemas como autismo ou psicose, eles são muito mais raros.
Por que isso é importante? Porque os professores, eles já têm 4 a 6 alunos em todas as classes que eles estão educando com algum transtorno. E o que a gente sabe é que eles são subdiagnosticados. Ninguém enxerga isso. Agora, o senhor participou também de um estudo, né, realizado pela Universidade de Cambridge, que acompanhou crianças durante 12 anos e pesquisou os impactos dos transtornos mentais não tratados. Quais os impactos? Você sabe que é interessante? A gente tem um estudo grande aqui no Brasil, né, que a gente acompanha 2.500 crianças de São Paulo e de Porto Alegre. Eles tinham 6 a 12 e agora nós estamos 10 a 11 anos depois. E a gente vai vendo o surgimento de doenças, transtornos psiquiátricos e a melhora. Então, são os fatores que levam ao risco e piora e aos fatores de resiliência que levam à melhora. Quando a gente estuda o impacto desses transtornos não tratados na educação, a gente vê alguma coisa que a gente já tinha ideia, que cai a performance escolar, cai o nível de alfabetização, de letramento, aumenta a chance da pessoa sair da escola, o dropout, que é uma coisa gravíssima, né? Porque está associado a questões de violência, a queda de renda e também cai a discrepância entre a série e a idade. Então, eles são muito mais velhos para aquela idade. E isso tem um impacto econômico enorme. Se a gente tratasse, prevenisse esses transtornos, a gente ia diminuir pelo menos 15% desses desfechos negativos da educação. Então, isso mostra o quanto é importante a gente abordar a saúde mental dos jovens desde cedo para melhorar a performance acadêmica. Agora, claro que não é papel do professor dar um diagnóstico, claro, porque existe a necessidade aí de um especialista, mas é papel da escola perceber algo para alertar os pais nesse sentido, para buscar ajuda? Perfeito. Eu acho que isso foi também um aprendizado, né, que nós tivemos, que as escolas, as famílias tiveram também com a pandemia, o papel, a importância do professor e da escola, que é de poder perceber quando um aluno, por exemplo, está mais quietinho, quando um aluno não está tão conectado. No momento do ensino remoto, ter alguns sinais que mostram que essa criança não está tão engajada, né, que ela está com algum tipo de dificuldade. Então, a escola, tanto presencial quanto os professores no ensino à distância, eles têm um papel fundamental no processo não só de poder identificar, poxa, aquele aluno, acho que precisamos de um cuidado mais específico e poder fazer o encaminhamento adequado, correto, para fazer com que essa criança possa ter o atendimento mais apropriado para as suas necessidades. Na escola, você consegue comparar um aluno com outros da mesma faixa etária, né? A priori, né? A gente nas escolas públicas às vezes nem sempre a gente consegue esse fator, mas isso traz um outro olhar para o professor de discrepância. Não significa que este jovem vai ter um problema ou um transtorno de saúde mental ou até mesmo um transtorno de aprendizagem ou um transtorno de desenvolvimento, mas é um alerta e isto é muito importante. A gente entender que todos precisamos ter acesso a conhecimentos em saúde mental. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Voltamos a conversar sobre a saúde mental de crianças e adolescentes com o psiquiatra Rodrigo Bressan, a neuropsicóloga Adriana Foz e a neuropediatra Lilbiana Arantes de Araújo. Nesse estudo realizado por universidades federais aqui de São Paulo e do Rio Grande do Sul, ele mostrou um dado aqui que chama bastante atenção, doutor Rodrigo, que 90% dos casos de TDAH, o transtorno do déficit de atenção, não tem acesso a diagnóstico. Você sabe, Andresa, essa é uma coisa que chama muita atenção. Quando a gente fala de déficit de atenção e hiperatividade, todo mundo fala, estão diagnosticando demais.
não é verdade. Quando a gente faz as pesquisas, a gente vê que existe um subdiagnóstico. A grande maioria das pessoas com déficit de atenção e hiperatividade não são reconhecidas e não são tratadas. E como eu tinha dito antes, isso tem um enorme impacto acadêmico e leva essas crianças também ao risco para o uso de drogas e violência. Sabendo disso, quando você vai para a escola privada de classe média e alta, estudos americanos mostram que talvez haja um diagnóstico exagerado e mais uso de medicações. A gente não tem esse dado no Brasil, mas a minha impressão é que ainda nas escolas privadas há um subdiagnóstico e o não tratamento. Justamente, porque a gente ouve isso, né? Por outro lado, esse excesso de medicalização, a preocupação quanto a isso, não é, doutora Liubiana? A criança que ela tem lá os critérios para poder fechar o diagnóstico, ela deve ser avaliada pelo médico, ela deve fazer muitas vezes avaliação neuropsicológica, ela precisa muitas vezes de uma rotina adequada, porque também não adianta a gente prescrever uma medicação se ela tem uma rotina totalmente inadequada, e muitas vezes ela vai se beneficiar da medicação. Então a gente tem que quebrar um pouco esse preconceito, porque essa criança que ela não é cuidada, ela também vai baixando a autoestima, e isso é algo muito sério. Ela vai percebendo que ela tem uma dificuldade e ela tem um potencial que ela não consegue alcançar o potencial porque ela tem uma dificuldade de atenção, por exemplo, mas ela é inteligente muitas vezes, né? O que a gente vê aí nas pesquisas, tanto na neurociência quanto na nossa pesquisa, é que essa pandemia ela alterou muito a rotina, essa rotina saudável, o horário de sono, o horário, tempo de tela que a gente já citou, a alimentação saudável, as atividades esportivas ao ar livre, esse papel da escola. Então a gente precisa nesse momento de retomar essa rotina saudável e de tentar transformar esse lar num ambiente protetivo para essas crianças, tanto a que não tem diagnóstico de transtorno quanto a que tem o transtorno. Agora, como diferenciar, Adriana, um problema pontual de aprendizagem de um transtorno? Se a gente puder colocar 3 grupos, né? Tem as crianças e adolescentes que têm dificuldades. Dificuldade como todos nós temos, né? Acho que qualquer situação pode advém também de uma dificuldade. Depois a gente tem um grupo que tem um transtorno mais ligado às questões de escola, então a dislexia, por exemplo, a dislexia não tem a ver com um problema de saúde mental, e os problemas mais ligados às questões de saúde mental, como, por exemplo, o déficit de atenção. Então, esses 3 grupos, a gente precisa ter mais ou menos uma ciência deles para a gente entender a existência e poder, vamos dizer, orientar, né? E, no caso, o médico medicar. E sempre lembrar que medicar muitas vezes é muito importante, porque se o cérebro não está funcionando daquele jeito, vamos dizer, funcional para a criança, muitas vezes a medicação pode trazer um benefício. E isso é sempre discutido, muitas vezes com uma junta de profissionais, pode ser, no caso, por exemplo, do TDAH, do psiquiatra da infância e da adolescência, muitas vezes com um psicopedagogo e com outro profissional que vai entender qual que é a melhor conduta para aquela criança. Vou chamar aqui a opinião de uma outra mãe que também fala sobre as consequências da pandemia na rotina lá dos 2 filhos. O de 11 anos, ele apresentou nervosismo, ansiedade, descontando na alimentação, apresentou aumento de peso. O de 17 anos, além de nervosismo e ansiedade, eu notei um desânimo. E por conta disso, eu procurei ajuda psicológica para ele fazer um acompanhamento e conseguir retornar na vida social. Aproveitar, então, a Fernanda chamou a atenção ali por 17 anos para falar sobre os adolescentes, o que os difere em relação às crianças. Então, Andresa, os adolescentes, eles estão num momento chave da vida, né? A gente costuma dizer que é uma fase que a gente lembra, que é maravilhosa, mas na verdade não, é uma fase muito difícil. Você tem grandes alterações cerebrais, é um momento em que a busca de novidade, busca do prazer é muito intensa e o controle dessa busca, que não está amadurecida. Então, a gente brinca que são pessoas inteligentes que fazem coisas irresponsáveis. E como pais, a gente tende a achar
que eles são mais capazes de ter autonomia do que de fato eles são. E a gente tem que cuidar disso. Uma das coisas mais chaves na adolescência é que você está construindo a sua individualidade. E a forma de fazer isso é entendendo como os outros pensam em relação a você. Obviamente os adultos, os professores e os pais, mas o olhar dos pares, dos amigos, é muito importante. Realmente, os adolescentes, no meu modo de ver, foram os que vão ter um impacto maior do ponto de vista de amadurecimento emocional por conta da pandemia. Doutora Liubiana, a saúde mental dos pais afeta os filhos? Excelente questão. Na verdade, o que a gente observa hoje são dois lados. O primeiro lado é o nível de estresse. Então, a gente tem o estresse positivo, tolerável e tóxico. O positivo é o que a gente desenvolve no dia a dia para criar resiliência. Eu vou lá tomar uma vacina, tenho um estresse, mas está tudo bem. O tolerável e tóxico é quando o estresse é muito elevado, ele é diário, por exemplo. Então, aquela criança ou adolescente que vive numa família que briga, que grita, ou que está enfrentando uma doença, uma internação de alguém, de algum familiar querido, mas o que vai diferenciar o estresse tolerável do tóxico é o suporte familiar. Então, se o adulto responde a uma situação adversa com equilíbrio, ele está dando o exemplo, porque o cérebro da criança e do adolescente vai imitar. Mas se o adulto também perde o controle, a criança e o adolescente vai imitar essa perda de controle. Então, a gente tem que olhar por esses dois lados e que os pais sejam modelos de comportamento, de reciprocidade, de interação genuína com seus filhos. Eu vou agora trazer aqui um exemplo muito legal de algumas escolas, do que elas fizeram para cuidar da saúde mental dos alunos. São alunos da rede estadual de ensino que participaram de uma ação do programa Conviva. Eles foram convidados para expressar seus sentimentos em relação à pandemia. Nós vamos ver o trabalho do João Vitor, de 17 anos. Essa daqui é a minha visão sobre Setembro Amarelo, suicídio, depressão. Espero que vocês gostem. Então segura aí. Eu ouço barulho de tiro, de uma AK, de uma escopeta. Eu nasci pra mudar isso, eu vou girar a ampulheta. Eu achei essa guardada dentro da minha gaveta, mas 2 anos se passaram, tive que mudar essa letra. Eita, você pode achar minha letra careta, mas é contra o suicídio que eu travei um duelo. Eu fui e levantei do meu trono como leão e já pintei minha juba pelo Setembro Amarelo. A Diana acompanhou de perto esse trabalho, né? Conta pra gente qual que é o resultado. É verdade. O resultado foi maravilhoso. Para vocês terem noção, mais de 1.900.000 e alguns quebrados de alunos se envolveram nesse projeto. A gente atingiu todo esse número de jovens, onde a proposta feita por este programa que a NeuroConnect, junto a esse time de especialistas, criou, era de um deles, né? O jovem teria que escolher o que ele faz de bem para ele mesmo, desenvolver recursos de autogestão e como se fossem grandes pérolas que a gente tem para, num momento de dificuldade, resgatar esta vivência. E, no caso, foi desenvolver música, poesias, conversas entre estes jovens deste trabalho que foi maravilhoso, que o Conviva oportunizou a todos. É a importância da escuta, não é? Da escuta. Eu costumo dizer que eu amo a palavra confiar, é fiar com. Então, você poder estar com o outro, em conexão verdadeira com o outro, é o maior fator de proteção. Então, escolha a sua forma, mas escolha estar com. Iria longe nossa conversa aqui hoje, vocês estão trazendo aí coisas tão importantes, mas para terminar, então, algum recado você gostaria de deixar rapidamente? Eu acho que o que aconteceu com a pandemia foi uma coisa muito legal, porque a saúde mental ela é muito estigmatizada, ela é vista com preconceito. E com a pandemia, como todos nós sofremos uma ameaça e um nível de estresse muito elevado, a gente começou a falar de saúde mental.
Eu costumo dizer que a saúde mental entrou pela porta da frente. Então, programas como esse e várias outras situações na mídia tratam disso. O que a gente precisa fazer agora é conhecer cada vez mais e entender o quanto a nossa saúde mental é importante e a saúde mental dos nossos filhos e adolescentes. Doutora Liubiana, para encerrar. Eu queria encerrar colocando que a gente deve eleger as crianças e adolescentes como prioridade. Não deve ser o tempo que sobra, né, para a gente poder se dedicar a eles. Então, o que as pesquisas mostram que esse cérebro está se formando, ele tem uma ameaça real hoje, que foi esse efeito da pandemia, que ainda não acabou, e que a gente precisa de ter esse olhar cuidadoso, porque o cérebro da criança e do adolescente bem formado vai significar que esse ser humano vai ser bem sucedido lá na frente, que ele vai ter uma melhor capacidade de trabalho e que, inclusive, isso vai impactar na saúde global e no índice econômico e social do país. Para que todos nós possamos ter esse cuidado, eleger as crianças e os adolescentes hoje como prioridade e cuidar desse cérebro que é tão precioso e que a gente, com certeza, se investir, o resultado é garantido. Sem Obrigada, dúvida. gente. Doutora Liubiana, doutor Rodrigo, obrigada por essa aula de hoje. Obrigada mais uma vez, Adriana. Eu que agradeço e convido a todos para poder baixar gratuitamente esse material que é o livro Conversando sobre Saúde Mental e Emocional na Escola, porque existem sim formas da gente poder atenuar tudo isso. A gente precisa buscar e tem ONGs, tem muito material bonito por aí. Gratuito e com dicas importantes. Isso é Perfeito. muito bom. E a opinião fica por aqui. Nós deixamos vocês com mais um trechinho do rap criado pelo João Vitor sobre os sentimentos em relação à pandemia. Acompanhe nosso podcast, nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Ótima noite para você. E foi pra ir contra a mídia que esse flow eu fiz. Eu não preciso de um Nike no pé pra ser feliz. Eu honro a minha cor, também minha raiz. E no meio da caminhada obtive a cicatriz. A mídia te engana e você acha que é feliz. Menina, não se mate só porque você não é uma atriz. Desde 2015 tamo nessa caminhada. Que bom que ainda assim existem leões e leoas. Mas ainda assim é triste lembrar que a cada